Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mitos e crenças da odontologia antiga. Quem tem mais de 60 anos vai se identificar com muita coisa aqui. Eu sou Magda Mercúrio. E eu sou Fernando Rigo, diretor clínico aqui na Refinat Odontologia. Hoje, então, nós vamos falar, peguei até minha xícara antiga para nós puxar uns assuntos lá dos tempos atrás. E se você se identificar com algum assunto ou nós esquecemos de algum assunto, depois você comenta aqui. Hoje parece até brincadeira para quem é mais novo, né? Mas antigamente, quem perdia os dentes colocava uma coisa que hoje a gente chama de prótese dentária. Antigamente se chamava de chapa, né, doutor? Popularmente conhecida. Tem pacientes hoje que eu atendo aqui, que são mais novos, né? Que eu falo assim, chapa. Eles nem sabem o que é. O que é isso? E antigamente era o contrário, né? Você falava uma prótese e ninguém sabia o que é uma prótese. Eu não sei. Ah, é uma chapa. Ah, sim, é os dentes, aquele Ponte. Ponte. Perereca. Exatamente. Né? Então, quem é do tempo mais antigo já vai se identificar com esses termos. Porque antigamente não se tratava os dentes, né, doutor? Então, vocês não fazem ideia das histórias que eu ouço aqui, né? Mas uma delas é que na época, sei lá, vários anos atrás, era sinônimo de quem tinha um poder aquisitivo bom na época, quem era bem visto, quem era rico, era uma coisa, era um sinônimo, ia lá e removia todos os dentes e fazia uma chapa. Isso era um sinônimo de quem era bem visto. Eu já vi falar que era presente de 15 anos. Ganhava uma chapa, muitas vezes com um fiozinho de ouro, né? Tirava os dentes quando ia casar para não incomodar o marido. Exatamente. Né? Por quê? Por que acontecia isso? Na época, muitos anos atrás, não existia a parte da ortodontia do aparelho, né? Então você imagina comigo, tem uma determinada pessoa lá com os dentes bem tortos, não tem como endireitar os dentes. E aí era bonito, né? Era um sinônimo de quem tinha um poder aquisitivo bom na época. Vamos lá, vamos tirar tudo que os dentes vão ficar retos, alinhados, branquinhos. Então era a mentalidade que se tinha na época. Era moda na época. Naquela época também não se tinha tratamento de canal, então se um dente tinha uma cárie, não tinha como fazer restauração. Se o dente doía, tinha que arrancar, porque não tinha tratamento e a dor era intensa. Só quem teve dor de dente sabe a dor que é, né? E daí já se pegava e já fazia... a gente até vai falar aqui como você falava na época, né? Não vamos falar extração, vamos falar arrancar. E aí já pegava e se arrancava os outros. Por quê? Porque se aquele deu cárie, o do lado daquele dia vai dar também. Então já vamos acelerar esse processo de uma vez, vamos pegar e vamos arrancar tudo e vamos fazer uma chapa. Era isso que se fazia. As pessoas hoje que vêm aqui na clínica contam com muita tristeza o que foi feito na boca deles, porque hoje em dia a gente considera isso uma atrocidade, né? A pessoa tem um dente bom ali, que teria salvação, teria tratamento, e aí simplesmente era arrancado. Mas era a cultura da época, né? Uma odontologia que não tinha recursos, muitas vezes nem era dentista, né? Não tinha profissional, né? Era um barbeiro, né? Uma pessoa que era dentista prático, que fazia o procedimento. Então era a alternativa para não ter dor. Mas outra coisa que é muito comum o pessoal lá de antigamente falar é que cada filho perdia um dente. Isso é um mito. Já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Gente, essa nem eu sei dessa. Tô surpreso aqui. Eu que sou mulher, né? A gente conversa com as mulheres mais antigas e elas falam que cada vez que tinha um filho, perdia-se um dente. Mas na verdade é que na gestação, ali devido às condições da mulher, a gengiva fica mais sensível, muitas vezes começa a doer, né? Às vezes por falta de higienização, alguma bactéria, placa ali, uma gengivite, e aí acabava se extraindo os dentes sem necessidade. Para vocês verem que nem a gente que né, da odontologia conhece todos os mitos. É que o doutor é muito jovem. Então, se você sabe de algum que a gente não comentou aqui, manda aqui nos comentários que a gente vai fazer uma outra live falando dos outros mitos, né? Terceiro mito, que se colocava nos dentes para passar a dor, gente. Se colocava aspirina no dente para passar a dor, dipirona, né? Álcool. Ácido de bateria, gente. Imagina a queimadura. Essa eu já tive paciente que, acreditem ou não, falou para mim que fez isso. Imagina a queimadura que não dava na gengiva, né? Ao fazer isso, porque colocavam álcool, cachaça. Eu acho que a pessoa bebia um pouco da cachaça para também aliviar um pouco a dor, né? Não só ali no dente, mas para dar uma anestesiada. E quando iam tirar os dentes também, né? Às vezes davam uma dose de bebida para pessoa para tomar. Quase entrar em coma alcoólico para poder aguentar a dor. Então aí era feito as extrações antigamente. Isso também já escutei relatos de paciente falando que tomava meio litro de cachaça ali para ir para cirurgia, para fazer a remoção
dos dentes. Graças a Deus a odontologia evoluiu muito, né? E hoje em dia ninguém passa mais por isso, né? Por isso que tem muita gente que ainda tem, quando a gente fala em colocar implante, relata medo. Mas a odontologia foi uma das profissões que mais evoluiu com o passar do tempo e que continua evoluindo. Então hoje o paciente não sente nada para fazer uma instalação de um implante, fazer uma extração de um siso, para fazer qualquer coisa que seja. Por quê? Porque tem anestesia, porque tem técnica até mesmo para anestesiar, para não sentir nem aquela picadinha lá da agulha. Exatamente. Agora vamos pro, acho que é quarto mito, que as pessoas escovavam o dente com qualquer coisa. Eu já ouvi gente falar que escovava os dentes com palha de milho, fazia um chumaçozinho de palha e escovava os dentes. Primeiramente que a maioria dos pacientes antigamente não escovava, né? Não se tinha essa cultura de escovar os dentes, né? Se a gente for procurar essa cultura, ninguém escovava o dente há 50, 60 anos atrás. Quando começou, mas o dente precisa escovar, quando começou a mudar essa cultura, imagina, se não tinha cultura de escovar o dente, não tinha escova de dente. E aí as pessoas limpavam, tentavam, né, fazer aquela higienização dos dentes com o que tinha na época, palha de milho, escova de lavar roupa, com o que se tinha. Um paninho, menos com o escova de dedo. dente. Minha mãe comenta que os antigos usavam carvão, às vezes para escovar, que ele é um abrasivo, né? Então ali para tentar remover a placa, deixar o dente mais branco. Cinza de fogão. Sim, cinza de fogão. Bicarbonato. E essa do bicarbonato ainda se tem aí muita coisa falando sobre isso, mas na verdade, gente, isso não deixa o dente mais branco. Ele é um abrasivo e é perigoso, inclusive, para o esmalte dentário. Né, doutor? Porque ele desgasta. Ele desgasta. O bicarbonato, ele desgasta o dente. Então ele vai clarear o dente, sim, mas ele vai clarear por um processo de desgaste. E ninguém quer que o dente desgaste. Então temos que tomar muito cuidado hoje em dia, até aproveitando o gancho, com cremes dentais com bicarbonato, cremes dentais clareadores, cremes dentais com carvão. Por quê? Porque ele não vai fazer um processo de clareamento, branqueamento dentário. Ele vai desgastar o esmalte bom. E isso leva ao quê, doutor? Muita sensibilidade. Isso mais pra frente, o dente uma sensibilidade que o paciente ele não consegue nem aguentar e precisa fazer tratamento de canal. E aí a gente vai para um caminho sem volta, um caminho de um dente fragilizado, um caminho de um dente que vai fraturar com o passar do tempo. Depois vai ter que fazer o pupilar pivô, né? Hoje a gente está falando aqui os termos, não estamos aqui falando termos técnicos, né? Estamos falando do termo que o paciente vai entender. Então é um dente que ao longo da vida tudo indica que o paciente vai acabar perdendo esse dente porque ele fica fraco. Então, o que fazer para não acontecer isso? E tudo que a gente quer é preservar a estrutura dentária hoje em dia no odonto. Vamos para o quinto mito, de que dente de leite não precisava tratar porque ia vir outro no lugar. Isso, de todos os mitos, isso é o que ainda permanece. Semana passada, nem te falei, um amigo meu falou, não, mas a minha filha vai extrair o dente. E vai vir um outro mesmo, né? Então isso aí não precisa fazer tratamento de canal. Vamos pegar e vamos extrair. Tem muita gente que ainda pensa isso. E qual a função então, doutor, para desmistificar isso aí, qual a função do dente de leite? A função do dente de leite é manter aquele osso. Vou explicar como funciona o processo. Tem o dente de leite e ele vai ter uma raiz. Aqui a raiz e aqui o dente. Conforme o dente permanente ele vem subindo, ele vem reabsorvendo a raiz do dente de leite. E quando ele acabou de reabsorver a raiz, que ele está logo aqui embaixo, o dente caiu permanente e nasce. Então você imagina comigo, tem a coroa e tem a raiz. Se extrair esse dente, esse osso aqui ele vai acabar fechando e ele impede que o dente permanente venha a nascer, venha a erupcionar. Então essa é a função, é manter esse osso aberto ali para o dente permanente subir. Manter o osso e manter o espaço, né? Porque a gente sabe que onde não tem dente, os outros dentes vão fechando ali. Quando esse dentinho for nascer, ele não tem espaço, vai nascer torto. Manter o espaço e manter esse osso aberto para o permanente poder erupcionar, senão o permanente ele não erupciona. Então a gente sempre explica tudo isso para o paciente, né, para que ele entenda que se ele remover o dentinho de leite antes do período correto, esse permanente ele não vai erupcionar, não vai vir. Correto. Então, você que tem netos, você que tem filhos pequenos, o dente de leite é muito importante. É muito importante. Vamos para o nosso sexto mito. Estou ficando velho, é natural perder os dentes na velhice. O que o doutor tem para dizer sobre isso? Esse é mais um mito que ainda permanece, gente. Por isso que aqui na clínica a gente atende um paciente, finaliza um tratamento e já deixa um horário agendado daqui 6 meses. Por quê? Porque uma odontologia preventiva vai fazer com que você tenha os seus dentes até
seus 70, 80, 90 anos. Doutor, já recebeu pacientes aqui de 80 anos com dentes rígidos? Com certeza. Eu tenho paciente que tem 76, se eu não estou enganado, o esposo da dona Neiva, e ele tem todos os dentes naturais. Por quê? Porque ele sempre vem cada 6 meses, ele faz a consulta preventiva, se tem necessidade de fazer uma limpeza, tem necessidade de fazer uma restauração, uma cárie no início, e isso vai fazer com que você tenha os seus dentes para o resto da vida. Os nossos dentes foram feitos para durar o resto da vida, senão a gente, além do dente de leite, né, que é o decíduo, a gente tem o permanente e acabou. Se não fosse para durar o resto da vida, nós ia ter uma terceira, né? A terceira é paga. Uma terceira tem que pagar dentição, né? E a terceira é paga. Doutor, então vamos lá. O dente amolecer e cair ao longo da vida, na velhice, é normal? Não é normal. O dente ele foi feito para permanecer na nossa boca o resto da vida. E o que ocasiona então? Se o dente amolece e cai, muitas vezes ele sem dor, ele amoleceu um, daqui a pouco amoleceu o outro, vai perdendo. Se não é natural, qual é a causa e o que tem que fazer para isso não acontecer? Chegar na velhice ele com todos os meus dentes saudáveis, firmes na boca. Vários fatores, porém a gente vai mencionar 2 aqui que é o que mais acontece. Primeiro, presença de tártaro dental acumulado. Presença de tártaro vai fazer a sua gengiva inflamar. Quando a sua gengiva inflamar, o nosso osso ele vai fazer um processo de recuo. O nosso osso vai recuar e aí o que acontece? A gente tem a raiz do dente aqui e o osso recuar, o osso reabsorver, esse dente obviamente vai amolecer. O que a gente faz para prevenir isso? Uma raspagem, uma profilaxia, uma simples limpeza popularmente conhecida. Segundo motivo que pode acontecer que faz os dentes amolecer é a doença periodontal, é a periodontite. Aí é um pouquinho mais complexo, a gente precisa acompanhar esse paciente, fazer limpezas de rotina, fazer um acompanhamento e um tratamento periodontal, que aí você pode vir aqui, sentar, a gente pode conversar sobre isso, mas esses são os 2 motivos pelo qual o dente geralmente amolece: doença periodontal ou presença de tártaro dental. Ambos são tratáveis? Ambos são tratados. E quem tem esse tipo de doença, a gente tem que ser amigo do dentista. É uma pessoa que não pode ficar vindo no dentista cada 1 ano, 2 anos, não. Ele cada 6 meses ele tem que estar aqui tratar essa doença, remover essas bactérias. É igual o paciente que tem pressão alta. O paciente que não tem pressão alta, ele vai fazer um check-up a cada 1 ano, 2. O paciente que tem pressão alta, ele tem que ter uma atenção a mais com o cardiologista. E é assim o paciente periodontal. Tem que ser amigo do dentista, tem que fazer essas consultas de rotina. Isso aí. E vou lá pro 7º mito, o medo do dentista, o medo do motorzinho, do barulhinho ali, né? A odontologia do passado deixou muitas marcas, né, doutor? Esse medo ainda permanece, né? Porque vamos falar assim, hoje o público do paciente que a faixa etária, né? O paciente precisa colocar implante, é a faixa etária do paciente que teve esses traumas no passado. Porque hoje quando a gente vai falar que precisa colocar um implante num paciente de 20 anos, 21, 22 anos, que não sofreu aquilo no passado, ele vem aqui tranquilo, ele faz, né? E ele não vivenciou esses traumas. São raros esses pacientes, porque perder o dente hoje nessa faixa etária é só mesmo um acidente, né? Já o paciente de antigamente que viveu esses traumas, ele tem isso relacionado, fala implante, ele já remete na cabeça dele dor. Então a odontologia evoluiu muito e hoje a odontologia o paciente não sente nada. A gente tem inúmeros pacientes. Ontem fizemos uma cirurgia que, se vocês ir agora olhar no Instagram ali, vocês vão ver o vídeo da paciente que fez um implante e não sentiu absolutamente nada de dor, nem durante a cirurgia e nem depois. Então a odontologia evoluiu demais. Ela comentou que ela queria ela fez uma cirurgia de implante sem corte e ela queria ir para academia depois, né? E o doutor autorizou, porque foi uma cirurgia, né, basicamente sem corte, pouquíssimo invasiva, sem corte, sem sangramento, né? Sem sangramento, então, sem risco nenhum. Sem risco nenhum. E com um pós-operatório muito, muito confortável. E a gente tem vários depoimentos de pacientes aqui na clínica que tinham muito medo, fizeram uns implantes, fizeram um protocolo, e aí o depoimento deles foi: por que eu não fiz isso antes? Porque eu não senti absolutamente nada. Então a odontologia do passado ficou no passado. Então, se você tem alguma história dessa que você viveu, ou se tem alguma história que você viveu e a gente não comentou aqui, escreve aqui nos comentários, a gente quer saber a sua história, a história dos seus pais, dos seus avós, coisas que você já ouviu por aí, né, que ficou, graças a Deus hoje é mito da odontologia, mas que no passado
algumas pessoas viveram, ou que você já ouviu falar e é um verdadeiro mito, eu quero saber. Então comenta aqui como é que foi a sua história aí com a odontologia do passado. E cuidar dos dentes nunca sai de moda, né, doutor? A odontologia evoluiu, mas a prevenção, a manutenção de um sorriso, né, natural e saudável vai ser sempre o melhor tratamento. Exato. A odontologia preventiva é a melhor odontologia a ser feita hoje. Então, por isso que a gente tem essa... eu falo que é a nossa filosofia de trabalho, né? Finalizou o paciente há uns 8 anos atrás, eu acho, né? A gente fala pro paciente, então tá, beleza, está liberado, a gente finalizou e quando você precisar a gente tá aqui. Não, isso também ficou no passado e hoje a gente finaliza um tratamento e fala assim, olha pro paciente, daqui 6 meses eu quero você aqui, pra gente fazer um acompanhamento e pra gente ver se está tudo sendo cuidado de uma forma correta. Pessoal, então nós finalizamos essa nossa live, espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, encaminha para outras pessoas. A gente fica por aqui, um abraço e até mais. Um abraço e até mais.